Boa noite. Esperar o pessoal aqui. Hoje é dia de live. Maurício, boa noite. Seja bem-vindo aí à nossa live de hoje. Um assunto especial, né? Assunto especial de hoje. O pessoal entrar aí. Pra gente ir falando. E aí, como é que tá sendo a sua quarentena? Ou não tá de quarentena? Vamos ver se o Pedro entra também aí conosco agora mesmo. Olá, Vitor. Boa noite. Daqui a pouco o Pedro vai entrar com a gente aí também. Bacana. Como é que tá sendo a quarentena de vocês aí? Ou não tá em quarentena? Pedro, Aline, Léo. Pedro, se quiser chamar, a gente faz junto, tá bom? Vamos lá. Vamos chamar o Pedro aqui. Vocês não estão me ouvindo? Tá ruim? Olá, Olá. tudo bem? Ah, entendi. O Vitor falou que a quarentena tá ruim. Realmente a quarentena não tá legal, não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tudo bem, senhor Pedro? E aí, Fernandão, acabei de ver o Fernando, um amigo querido. E aí, joia? Felipe. Legal, Fernando. Sejam bem-vindos, Leandro. O Léo tá aí também. Se o Léo quiser, a gente participa também, Léo. Eu não sei como é que funciona aqui na live, dá pra fazer mais de duas? Eu já vi só com dois, assim. Eu acho que são só dois, né? Qualquer coisa a gente intercala, não tem erro, não. Uhum. Legal, gente. Esse assunto, né? A gente optou por falar um pouco nesse assunto, principalmente porque a gente está num momento aí bem atípico, acho que para todo o planeta. E aí a gente pensou, poxa, né? Como é que é o papel do homem nesse contexto, né? Um contexto mais, digamos assim, atípico, totalmente atípico, um contexto de emergência, né? Qual é o papel? Onde eu fico mais forte, né? Onde eu tenho mais força enquanto homem, né? Nesse papel aí. Então a gente ficou refletindo sobre isso essa semana. A gente conversou um pouco sobre isso, nós do grupo do Homem Integral. E a gente, a gente devagou algumas coisas que a gente vai falar com vocês aqui, eu e o Pedro, e depois quem quiser contribuir também, quem quiser mandar algumas perguntas, né? A gente tem ouvido várias opiniões aí a respeito de toda essa situação. Na minha opinião, em relação a isso, na verdade, a gente não tem, ninguém tem certeza de nada, né? Nós estamos vivendo em um momento atípico, como também de incerteza, né? As atitudes que estão sendo tomadas por coragem, né? Ou por falta dela, né? Isso para mim, é visível, porque a certeza mesmo a gente não tem. A gente tem muitos poucos números, né, que podem dar alguma certeza para a gente, até porque é muito novo, né? Se a gente pensar aí na própria China, não tem menos de... Foi no começo de janeiro, no finalzinho de dezembro, se eu não me engano, comecinho de janeiro. Então é muito recente, né? E aí a gente, de novo, falando sobre o papel do homem, né?
uma das coisas que para mim aconteceu comigo, né, que para mim foi muito presente esses dias, foi essa reclusão, né, com a família aqui e impossibilidade de sair, e também fazendo a opção por não sair. Eu tenho a possibilidade de trabalhar home office, né, então estou fazendo a minha parte, mas foi esse papel, né? Eu acho que hoje eu tive a oportunidade de ouvir um professor que falou algumas coisas muito importantes, e eu realmente consegui perceber também alguns sentimentos nesses dias, né? Acho que o primeiro sentimento, como ele disse, também foi o medo, né? Um medo que acomete a nós aí, por nós mesmos, pelos nossos entes queridos, né? Depois a gente vê uma certa mobilização, né? Uma solidariedade de todos, uma certa revolta ou raiva sobre algumas coisas. Então, todos esses sentimentos estiveram presentes comigo essa semana, né? Parece poucos dias, mas muita coisa realmente acometeu aí esses dias no nosso interior. Eu acho que é um movimento também para a gente olhar para isso, né? Como que eu enxergo isso? Como que eu olho para isso, né? Bom, vamos falar um pouquinho do que a gente sentiu, do que a gente está sentindo, né? Eu ainda sinto um pouco de medo, hoje um pouco mais de esperança também. Acho que algumas coisas também, algumas notícias, algumas pessoas e informações, para mim, deram um pouco mais de esperança em alguns pontos importantes. Outros, a gente pensa mais, talvez um pouco mais de fé mesmo, para saber como é que isso vai acontecer. Então, o meu sentimento, no primeiro momento, foi esse, né? E foram esses sentimentos que eu tive. Quero perguntar para o Pedro como é que foi para ele, quais sentimentos ele teve essa semana, para a gente falar um pouquinho desse papel aí, que a gente enxerga isso aí. Como que está sendo para cada um, né, de nós aqui. Uhum. Sim. E quem quiser também pode ir mandando aí, quem compartilhar, quem sentir que foi algo parecido. No meu caso, eu trabalho na universidade aqui de Uberlândia, então nós sentimos muito as primeiras tomadas de decisão para suspender aulas, né? Então, logo quinta-feira já paramos. Eu conversei com o pessoal, com a minha direção, a gente ficou remoto, nós trabalhamos remoto, conseguimos implementar uns processos assim. Só que eu acho que a oportunidade que eu tive, que eu tenho pensado o que está acontecendo, é que o primeiro momento foi o de anestesia. E eu acho que inclusive é um movimento que é comum, né? A gente, principalmente falando como homem, né? A gente não costuma aprender como lidar com o que está sentindo. E muitas vezes, eu, por exemplo, eu tenho um comportamento de guardar, né? De colocar para dentro. Então, foi reflexo disso, né? Se guardar para dentro. Foi anestesia. Eu fiquei um tempão anestesiado. Tipo assim, vamos ficar em casa, é tranquilo. E eu percebendo que eu não tive uma noção da grandiosidade do negócio. Por mais que a gente vê por todo lado, chega até nós pelos mesmos meios do que um filme. Ou do que um vídeo de alguém. Pode ter sido uma edição, pode ter sido a opinião de alguém longe. Então, é um negócio muito, muito doido, né? Porque eu fiquei assim... Eu acho que o momento que bateu de verdade foi quando eu recebi um áudio dos profissionais de saúde lá do hospital. Aí eu senti, o negócio está aqui perto. Aí deu para reconhecer que a anestesia é, na verdade, medo. E nesse momento que eu comecei a sentir o medo de verdade, assim, que é aquela coisa mais visceral, aquele mal-estar no estômago, aquela... ansiedade mental de querer buscar saídas, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a comprar comida, vou estocar comida, vou ficar aqui, o que eu preciso
limpar, eu vou pegar as coisas e passar álcool gel para tudo quanto é lugar. Então aí depois que eu comecei a pensar isso foi mais no final, nesse último final de semana, que aí deu aquela sentada. E eu tenho conversado com algumas pessoas, com o Matheus, o pessoal da Alma Integral, com os amigos também que fazem parte dessa caminhada aí de crescimento, de desenvolvimento. Parece que a gente tem um papel, né, o Matheus, que a gente tinha conversado também, que a gente é um ambiente tão imprevisível, é um negócio tão novo, que por mais que a gente olhe para o passado e tenha coisas parecidas, por exemplo, uma das coisas que a gente tem, que o pessoal tem comparado é com a gripe espanhola, né? É totalmente diferente, né? Pois é, Mas nós somos diferentes. Totalmente diferente. E nós, como sociedade, estamos encarando diferente, né? Então, o que eu acho que foi um movimento legal, que inclusive é uma das coisas que a gente fica comentando por aí, né? Quando a gente fala sobre o homem, assim. É validar esse sentimento mesmo. É ok, né? A gente falar assim, ó, eu estou com medo. Eu estou com cagaço. Eu tá dando dor de cabeça porque eu tô, sei lá, pensando demais e a emoção raiz é medo. E fazer alguma coisa com isso, né? Fazer algumas coisas positivas. Apesar de estar com medo, exatamente, apesar de estar com essa sensação, movimentar. Fazer um movimento, fazer e ir adiante. E ao mesmo tempo, perceber, ficar bem centrado para descobrir qual que é o nosso papel nisso tudo. Esse que a gente faz? Verdade, o grande ponto, né? Esse é o ponto, exatamente, porque assim, o que a gente está vendo por aí é muita gente se perdendo em discussões que não fazem sentido, fomentados por esse medo, fomentados por talvez uma raiva, fomentados por essa sensação que, por sobrevivência, dá vontade de fazer alguma coisa, não tem como, não dá para negar. A gente quer gritar para todo mundo o que fazer, a gente quer pegar nossos pais, ligar para eles, fica em casa, não sai, a gente quer movimentar. A questão é que às vezes a gente põe isso troca os pés pelas mãos, né? Isso faz um mal absurdo, né? Eu estava pensando aqui, Pedro, que quando a gente se deixa presente para sentir esse medo, né? Para validar esse medo, porque eu sou capaz de apostar que ninguém na Terra, no planeta, não sentiu medo, não sentiu angústia danada com tudo isso que está acontecendo. Nós estamos falando aí da nível mundial. Nós temos, se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem, a Índia decretou também o lockdown horizontal e aí são 22 bilhões de pessoas em casa. Então, isso é muito para nós enquanto sociedade, né? Mas em relação ao que a gente sente, né? A gente validar esse medo, depois validar essa raiva, porque às vezes eu sinto raiva, sabe? Eu sinto raiva com certeza. Quando eu vejo um velhinho na rua e aí, né? Ou a gente vê, a minha cunhada trabalha num banco e ela mandou uma foto do preço dos velhinhos na porta do banco. Quer dizer, nós estamos, né, abstendo de algumas coisas para poder proteger principalmente os de maior risco. E aí a gente vê assim que ainda não tem uma certa seriedade em relação a isso, né? A gente tem uma cultura, talvez, né, aqui no Brasil, de tentar não seguir tanto a risco as regras, né? Isso tem um preço. Então eu fiquei um pouco com raiva de algumas coisas assim, sabe? De pessoas que pensaram que era uma coisa simples e acaba colocando em risco um bem um pouco maior, vamos dizer assim, né? Não adianta só eu fazer a quarentena aqui em casa se ninguém fizer, né? Isso não vai adiantar nada, né? Eu só vou perder aquilo que eu podia estar contribuindo aí com o meu trabalho, enfim, minha família, questão econômica. E essa ansiedade também, né? Essa inércia também, eu acho que no começo foi um pouco assim, não, então vamos ficar quieto, né? E aí eu acho que o que mais mexeu comigo, Pedro, e é isso que eu estava pensando aqui, o que mais mexeu comigo foi assim, porque o homem, ele não é o da inércia, né? A energia do homem não é da inércia, né? Para ele ficar parado esperando é contra a natureza do homem.
Porque o homem é a energia do agir, né? Do buscar, desbravar. Se a gente olhar lá atrás, né, nos nossos antepassados, nos primórdios, no homem das cavernas, essa é a nossa energia, né? A nossa energia, ela é um pouco da insegurança, né? E fazer algo mesmo se sentindo inseguro. Então, eu acho que esse estudo que eu estava sentindo veio um pouco disso, né? Falei, eu preciso fazer algo. Fazer algum movimento, né? Movimentar na direção de alguma coisa, né? Isso. Aí, o que eu fiz nesse dia? E eu acho que é legal compartilhar isso com vocês, todos os homens que estão aí, todas as pessoas que estão aí, porque isso vale também, né, para as famílias, né? O que a gente fez? Eu fui e liguei para os meus amigos, né? A gente fez uma chamada de vídeo, né? Eu liguei para o pessoal do Homem Integral. Então, a gente conversou. Então, quer dizer, isso é uma ação de chamar, de trocar ideia, né? De sair um pouco da inércia. Então, eu busquei, acho que a gente tem que buscar. Hoje, uma psicóloga amiga nossa postou lá, né? Busque um amigo, né? Converse com alguém. Porque isso tudo fica dentro da gente. E o homem, ele é mais acostumado em guardar isso para ele, não vai ficar falando isso para os outros, né? É coisa de fresco, é bobagem. Mas assim, aí ele fica guardando. Então, assim, tem um grupo, né, de apoio. E aí eu fui, liguei para esses amigos e a gente pôde conversar sobre algumas coisas, falar um pouco do que a gente estava sentindo, né? Como é que tá isso, como que você está vendo isso, como que eu estou vendo isso. E aí isso ajudou a processar algumas coisas, sim. E aí você começa a fazer outras coisas no nível ativo, né? Por exemplo, hoje o nosso amigo Paulo Pimon, né? Uma pessoa que nos ajudou aí nesse início aí do Homem Integral, até postou lá, né? O homem que não ajuda, né? Que não faz o trabalho de casa, não, o homem é um menino. Por quê? Porque ativamente falando, nós estamos cuidando também do lar, né? Não tem nada a ver essa questão de coisa de menino e coisa de menina, né? Para com isso, né? Não tem nada disso. Nós estamos falando aqui de atitude, né? Porque se a casa está suja, se a casa está desarrumada e você está aqui, né? Você está disponível para fazer, você pode, você tem que agir, né? Essa energia da ação mesmo. Então, assim, algumas coisas ajudaram. Acho que o Pedro foi um que falou. Eu fui cortar a grama e isso me ajudou um pouco, né? Eu tive que sair para comprar. A gente tinha que ir no supermercado, né? Eu tive que sair para comprar algumas coisas. E aí, nessa hora, você se sente não só útil, mas você se sente assim, não, eu estou fazendo pela minha família, eu estou indo buscar alimento para minha família, né? Eu estou me expondo a um risco, sim. Não só meu, mas deles também. Mas eu preciso buscar, eu preciso agir, eu não posso ficar né, inerte. Então, isso é algo que é uma das coisas, né? Uma das coisas que vão colocar um pouco do nosso papel, né? O papel do homem, principalmente nesse momento de muitas incertezas, né? A mulher, né? Claro, vai ficar preocupada com a segurança, né? Então, assim, nós temos que pensar em diversas situações aí. Poxa, e se a minha avó adoecer, eu não posso nem lá vê-la, né? Então, tudo isso passa na cabeça né, das mulheres a Paty, por exemplo, foi uma das que ficou um pouco chateada, num primeiro momento mais introvertida, porque ela estava preocupada com a segurança, né? Eu já fiquei pensando mais nessa parte de estrutural, né? Como é que vai ser isso, né? A questão não só sustento meu, mas das pessoas, das famílias, da minha cidade, estrutura, né? Como é que vai ser para tratar todo mundo? O que o governo está fazendo? O que os responsáveis pela saúde estão fazendo aí para tentar amenizar isso, né? Isso é um pouco do papel do homem, né? Essa visão de talvez um pouco, não que as mulheres não tenham isso, não me entendam mal, não é isso, né? Mas essa visão da ação, de buscar, né? Mesmo no problema, mesmo no perigo, né? Mesmo, claro que com muita responsabilidade, né? Por exemplo, para ir no supermercado, eu tomei todas as precauções que eu sei necessárias, né? Mas eu não podia simplesmente, não vou, a Paty vai no supermercado, porque senão eu posso, né, me contaminar, não. Né? Para mim isso era importante, eu me senti
eu senti que eu estava contribuindo, não só para minha família, mas assim, poxa, eu estou fazendo o meu papel, um pouco do meu papel, né? O problema disso tudo, desse movimento inteiro, é que quando a gente é tomado pela emoção, a gente é tomado em movimentos que é muito difícil de perceber, né? Por exemplo, existe, como eu falei, minha postura e eu imagino que mais pessoas tenham sentido isso, a postura do ignorar, né? A postura do é só uma doençazinha, não é tanto. Porque isso no fundo existe um núcleo, um mal-estar, e quando a gente não dá vazão, ela acaba tomando nossa parte racional e enevoando essa parte racional. Ela atrapalha, né? Ele deixa sombras nessa parte racional, por exemplo, né? Sim. Tem também o oposto, né? Que é tem a negação e tem a raiva ou a fazeção, né? Como se fosse a negatividade, né? A hiperatividade. Como também está acontecendo de, por exemplo, todo mundo ir para o supermercado e fazer estoque em casa, né? Sim. Coisa que já falaram que não é a melhor hipótese. Vai fazer com que outras pessoas não tenham em casa. Então, o que a gente... Um dos objetivos que a gente tem fazendo essa live é convidar pessoas que nos ouvem a ir um pouquinho mais interno. Pegar o que motiva a ação, o que tem atrás da ação. Quais as sensações? Eu vi agora mesmo, eu achei tão interessante, que quando a gente sente de verdade, é a forma que a gente fica no presente. A gente foca nas nossas sensações, porque não tem como ser sensações futuras. E se for sensações passadas, são memórias. Então a gente fica centrado, a gente fica aqui. E nesse sentido, não dá para a gente falar o que é certo. Porque é um sistema tão complexo, são tantas variáveis, são tantas coisas acontecendo. Por exemplo, quem tem... olha lá, o Léo falou um negócio legal. O momento exige que a gente se reinvente. Porque não dá para manter sempre as mesmas formas, sempre as mesmas reações e sempre os mesmos comportamentos. A gente está chamado para ficar fechado, para se guardar, para se olhar. Exatamente. A gente reconstruir. Vamos ter que ter saídas novas. Nós vamos ter que olhar. Quem toma decisões comparando com alguma coisa, ainda toma comparando com o que foi. Só que são situações hoje em dia novas. Então, nós vamos ter que comparar, ou melhor, nós vamos ter que parar de comparar. Nós vamos ter que tomar os melhores, a melhor coisa que aconteceu, os melhores aprendizados, o que eu obtive de bom daquilo, jogar fora o que não é bom, para ficar aberto ao novo, para ficar aberto a novas ações, como o Léo mesmo falou, reinventar. E a oportunidade de olhar para dentro é essencial para fazer isso. E eu fico pensando, né, Pedro, assim, quando a gente fala sistemicamente, né, para onde eu estou olhando, né, o que isso está acontecendo, está chamando a atenção de nós para quê, né? Por que isso está, né, atingindo todo mundo? Será que não é um momento? Por que estamos aqui em casa, né? Junto às famílias, né? Talvez não seja para a gente aprender algumas coisas. Por que a Terra está se mobilizando nesse sentido? Por que Israel e a Palestina, que tem 2000 anos que brigam, estão conversando contra o inimigo comum, para conter a disseminação do coronavírus naquele local? Cara, isso é magnífico. É uma possibilidade real de fazer um pouquinho diferente, com muito respeito a tudo que foi, mas nós estamos num momento em que a gente vai precisar de união. Não adianta o presidente X ou Y estar certo ou errado agora. Isso não ajuda ou prejudica nada. Ô, Matheus, o Felipe me mandou uma pergunta aqui, ele falou, e está tudo bem? Qualquer saída? Vamos lá. Está tudo bem? Qualquer saída? Não entendi. Em relação ao quê?
É o que a gente estava falando sobre se reinventar. É isso, Felipe? O que você quis dizer aí com esse está tudo bem? Ou é a saída para sair de casa e ir no supermercado? Não é isso. Talvez que eu estava falando sobre o que fazer, né? Porque assim, nós imersos dentro de algum lugar, nós somos chamados a fazer alguma coisa. Sim. Isso é imediato. Eu estava lembrando. Aí ele perguntou, será que é qualquer saída, né? Ah lá, isso aí. Isso Eu estava lembrando de um caso, Matheus, não sei se você já viu. O Hellinger, ele fala de liberdades, ele fala de 3 liberdades. Isso, para mim, eu guardei isso no coração de uma forma tão boa, que ele fala que a primeira liberdade é a liberdade do cavalo, que brigando com o cocheiro, com o cavaleiro, ele vai tomar uma chicotada mais forte. É a primeira liberdade. A segunda liberdade é a do capitão do navio, que depois de ter tomado uma decisão contra tudo e contra todos, ele agora vai ter que decidir se ele afunda junto com os marinheiros ou se ele espera ser salvo em algum lugar. E a terceira liberdade é como se fosse o nadador, que ele pode escolher olhar para a onda e nadar junto com ela para ir mais longe, ou se debater, nadar em círculos, ou sofrer. Legal. Como é que eu vejo isso no momento sistêmico, né, ô Felipe? Qualquer saída que a gente falar, ela corre o risco de invalidar ou desrespeitar qualquer parte da sua história, parte de quem está ouvindo, parte das características da pessoa que está em volta. Por isso que nós falamos muito sobre a postura, como encarar. O Léo também, brother nosso aqui no Homem Integral, ele mencionou um negócio legal aqui. Um bom exercício sistêmico é fechar os olhos e sentir como que nossos antepassados fizeram para sair de situações como essa, ou até piores. Que imediatamente a gente fica pensando, né? Imagina como é que foi a Segunda Guerra, como é que foi a zoeira que aconteceu depois, a crise, sei lá, todo o impacto que teve, o tanto de morte. Mas olha Nós tivemos força, né? Eu fico pensando assim, nesse mesmo sentido que o Felipe perguntou, eu fiquei me perguntando aqui, poxa, mas como é que é então, né? Será que é qualquer saída? E na verdade, na minha visão, Felipe, é qualquer saída. Mas deixa eu explicar o que é qualquer saída. À medida que eu reconheço que eu estou sentindo algo, e que aquilo tem alguma força no meu mundo, e eu tomo para mim essa energia que a gente chama da energia do masculino, que é a do agir, que é a do atuar, né? que é no avançar, você, só de agir em qualquer direção, você já está fortalecendo essa energia. Não estou dizendo que isso é o certo, né? Que não existe certo e errado. Em qualquer direção, você está fortalecendo o seu masculino. Isso te deixa mais forte. Por que nos deixa mais forte? Porque essa é a nossa energia de essência. Agora, depois que você enxergou e agiu, você pode avaliar se aquele caminho está sendo o melhor ou não. O problema maior é a inércia. Porque você não sabe se é bom ou ruim e não saiu do lugar. E fica devagando. Nossa, se eu fizer assim, pode ser que... Não, mas se eu fizer assim... Não, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, se fulano fizer assim, se o país fizer... E a gente não sai do lugar. Então, para mim, agora falando um pouco do que eu recebi aí, do que eu senti dessa pergunta do Felipe, é que sim, é qualquer direção. Mas precisa ter uma ação. Né? O que eu estou fazendo ativamente nesse momento, enquanto o marido, enquanto o filho, enquanto o homem que sou, onde eu estou. Né? Se eu estou trabalhando, quanto eu estou me empenhando ali para fazer o meu máximo para levar comida para os supermercados, se eu for um caminhoneiro, se eu for um médico para atender os doentes e tratá-los, né? E se eu não tiver em serviços essenciais, ficar em casa e sossegar o facho. Ficar em casa, cuidar da minha casa, dispensar a empregada, cuidar da casa, cuidar dos meninos, ensiná-los algo, trazê-los para perto, sabe? Ativamente,
ativamente, não é sentar no sofá e esperar. Dá para ser ativo na não ação, né? Dá Dá para ser muito ativo na não ação. Dá para ser ativo, sim, na não ação. E isso é em qualquer direção. Entende o qualquer direção aí agora? Para mim fez sentido. Então, assim, é sair da inércia. Né? O grande enfraquecedor da energia masculina é a inércia. É ficar parado. É ficar estagnado, estático. E para nós, eu acho que... na nossa cabeça um monte de coisa e não agir. Isso nos enfraquece. A gente costuma falar de lugar, né? De assumir o próprio lugar. Postura também, né? E lugar. Né? Eu assumi meu lugar. Por exemplo, eu tenho formação em engenharia. Vai adiantar eu ficar grilado ou ficar pensando em se está tendo enfermeiro, se está tendo UTI, se vai matar gente ou não? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu vou ter que ir até algum profissional responsável, alguém que saiba, alguém que tenha melhor competência que ouvi-lo. Do meu lugar, o que eu posso fazer? Aí eu vou ver das minhas competências, da minha atitude, se eu posso ficar em casa ou não, se eu tenho que sair de casa, eu vou ter que tomar força para sair de casa de uma forma boa, né, protegida, igual o Matheus já falou. Se não, se eu posso ficar com segurança. Se não, eu assumir e eu ficar em casa e sossegar o facho. Me preparar para outras coisas, por exemplo, buscar um curso, buscar ligar para as pessoas, igual o Matheus falou. Mas a grande questão é assumir a própria força, bater os pés no chão, assumir o próprio lugar e utilizar. Nós estamos falando aqui no sistema, assim, num âmbito muito pequeno, né, o âmbito pessoal. No âmbito pessoal, fazer essa reinvenção. Porque no âmbito macro, já existem os responsáveis, já estão os caras lá brigando e planejando e discutindo e querendo tomar decisão. Então vai adiantar nós aqui, eu, você, que a gente não tem poder nenhum, que não ficar estressado, ficar brigando, não vai. Nossa força vai pro ralo. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer na não ação direta, né? A gente pode ir atrás das informações antes de ficar repassando, né? A gente pode olhar as coisas com... Eu falei para alguns amigos, né? Cara, procure algumas fontes que você confia e atenha-se a pegar informações dessas fontes. Evita, toda hora chega 1 milhão de coisas na nossa timeline, nas redes sociais. Né? Imagina, agora que todo mundo está na internet, o tempo quase 24 horas por dia, o tanto de coisa que está chegando para a gente no WhatsApp, no feed do Instagram, do Facebook e nas diversas redes sociais. Então, assim... E é enlouquecedor, né? Sim, aí se você vai entrar nessa pilha, então o que você está fazendo? Você tá só pacientemente recebendo aquele tanto de coisa e pensando e não tem ação nenhuma. Então, quer dizer, eu faço uma pergunta para os homens que estão aí ouvindo a live hoje, né? Poxa, a gente falou tanto e nós estamos em quarentena. Vocês ligaram para os avós de vocês, falaram por vídeo com eles? Vocês ligaram para os tios mais velhos de vocês, que vocês não falam faz 2, 3 anos, que só viu no Natal? Vocês ligaram para os pais e assumiram... Entendeu? Vocês ligaram para um amigo antigo de escola que você não vê faz tempo, para conversar com ele, para olhar para ele, para falar, cara, eu também estou aqui, estamos juntos. Isso também estou com medo. Eu também estou com medo. Estou com saudade de você, cara. Né? Poxa, estou com saudade de você. Esse momento aqui em casa, lembrei de você. Isso é ativo também. Ou não, a gente só está olhando notícia na timeline. E isso não é ativo, né? Se você tem um pequeno negócio, você é um profissional liberal, você já ligou para os seus clientes, olha, você está bem, está tudo bem com você, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. A gente conhece muitos terapeutas, né? Nós conhecemos muitos terapeutas. Então, assim, será que esses profissionais não podiam ligar para os seus clientes? Olha, está tudo bem com você, eu estou aqui se você precisar. Nossos amigos, as pessoas, um vizinho, né? Alguém que você não conversa faz tempo, um colega do trabalho que está na casa dele também, você ligou para ele, falou, e aí, cara, como é que você está? Tá tudo bem com você? Tô vendo, tem um monte de coisa acontecendo, mas a gente é colega também, a gente é amigo, né?
A gente é muito social, né, Matheus? Esse todo acontecimento está chamando para a gente assumir isso de vez. Nós somos sociais mesmo. Se a gente ficar fechado em casa, nós vamos surtar. Não, e outra coisa. Exatamente. Assim, existe um excesso de preocupação com o profissional. Acho que o Luiz, né, que está falando aí. Então, assim, eu acho que é uma preocupação também, com certeza, e deve ser avaliada, né? Hoje a gente já vê que a crise, que é uma crise estrutural e de saúde, ela vai demandar, ela vai esbarrar numa crise financeira também, né? Então, por alguns motivos, isso é natural. Por exemplo, a gente estava comentando isso eu estava comentando isso com um cliente hoje, né? Vamos supor que amanhã a gente fala assim, não, vamos voltar ao normal amanhã. A partir de amanhã, eu, Pedro, todo mundo que é mais jovem, que não é grupo X, a gente vai voltar a trabalhar. Vocês têm dúvida que muitas pessoas ainda não vão voltar de primeira? Você tem dúvida que as pessoas não vão no restaurante amanhã? Elas não vão no shopping amanhã? Elas não vão comprar roupa amanhã? Quer dizer, por quê? Porque não é assim. Nós teve todo um levante de proteção e de salvaguarda do contato, né? Eu me lembro que no final de semana anterior, sem ser esse o anterior, eu pedi uma pizza e já tinha um burburinho, e o entregador estava constrangido, né, de me entregar muito perto ou não. Imagina como vão ser essas relações depois disso tudo. Você acha que vai ser natural? Você vai chegar e vai apertar a mão de todo mundo, como você fazia antes? Então, assim, isso a gente tem que pensar. Nós vamos rever algumas coisas assim, né? Então, como é que o tanto que eu pegar na mão ou dar um abraço vai ter outro valor. Outro valor. Outro, sem dúvida. Mas isso mexe com a gente, porque eu preciso pensar nisso. Como que eu vou cumprimentar o meu amigo quando eu encontrá-lo pessoalmente? Né? Então, eu acho que tudo isso toda essa parte, ela envolve o profissional também, né? Essa parte econômica também. Então, assim, nós temos grandes desafios pela frente. Ninguém tem resposta. Eu não tenho resposta para você assim, não. Você deve chegar perto do seu amigo e só fazer um acanda para ele, ou não sei. Eu não sei. Nós não sabemos, nós vamos ter que inventar isso. Ou nós vamos ter que pegar na mão de novo. Eu não sei. Né? Mas a inércia é que não dá. Aí você vai chegar sem ação. Eu acho que a melhor resumo do que a gente está querendo fazer é falar, né? É buscar o que fortaleça-se. Né? Como fortalecer? Porque quem ficar em casa, ok, fortaleça em casa. Quem tiver que ir para a rua, ok, busque se proteger e vá para a rua. Mas concentramento, com reconhecimento de si, com um trabalho em cima de si mesmo, olhando para si, vendo, não estou bem, então vou fazer alguma coisa para eu ficar melhor, vou ligar para alguém, ou não, então eu estou bem agora, eu vou me proteger, porque nós temos internamente duas forças, a de proteção, que a gente busca o conforto, o gostoso, o comum, né, o reconhecível, né, uma coisa que é sempre a mesma coisa, que a gente já conhece, que é previsível. E tem a força também, que é o primeiro amor que a gente tem. Então, faz sentido hierarquicamente a gente tomar isso primeiro. Reconhecer, eu tô um cocô, tô com um cagaço, eu tô morrendo de medo, eu tô com muita raiva, igual esses dias eu vi um vídeo que me deixou puto. Eu fui dormir às 3 horas da manhã e eu reconheci, eu estou muito bravo. Se tivesse, eu socaria um saco de pancada, eu quebraria alguma coisa, mas eu fiz algo com isso, para pôr para fora. E, em segundo lugar, ter essa força adiante, que é o amor mais paternal, que é o amor, o movimento pro desconhecido. Nós vamos precisar ter força para movimentar para o desconhecido. Nós vamos ter que rever estrutura de trabalho, nós vamos ter que rever horários, nós vamos ter que rever parceiros, fornecedores, nós vamos ter que rever nossos valores pessoais,
como é que a gente lida uns com os outros, igual o Matheusão falou, se vai continuar conversando, se vai pegar na mão, vai abraçar, a gente vai voltar a ter uma vida normal. Vamos precisar dessa força. Mais do que nunca, teremos que fazer algo diferente, movimentar para ir além. E aí, como o Léo gosta de exercícios sistêmicos, eu pensei, né, que a gente pode fazer algo nesse sentido, né? Eu acho que nesse momento que a gente está recluso, olhando para si, que é um momento da gente olhar para si, né? É você lembrar, né, do seu pai, e lembrar que em algum momento ele teve que sair para fazer algo, né, do desconhecido. E você olhar para isso e reconhecer a grandeza dele e falar assim, e tomar isso para você, né? Me ajuda, pai, né? Que no exemplo, né? Isso qualquer coisa, gente. Eu falo, meu pai, por exemplo, deixou eu e minha mãe e a minha irmã em Patos de Minas, onde a gente morava, e ele foi em São Paulo trabalhar, porque em Patos não tinha emprego. Ele foi. Então ele desbravou, ele foi adiante. Eu tenho certeza que ele ficou com saudade. Eu, quando viajo, fico com saudade dos meus filhos. Eu tenho certeza que ele não tinha certeza se ia dar certo. Eu tenho certeza que ele não tinha certeza. Mas ele foi. Né? Então, assim, olha só o momento que a humanidade está nos chamando, né? Nós temos um momento aí totalmente incerto, em que as pessoas estão tendo que tomar decisões que a gente não sabe das consequências ainda. Ô, Matheusão, o Luiz ali perguntou um negócio importante. Ele falou assim, quando não temos essa figura paterna? E Luiz, eu vou te falar um negócio importantíssimo. Todas as suas células têm parte do seu pai, porque você foi feito por parte dele. A gente fala assim, 50% nosso é 100% do nosso pai, 50% nosso é 100% da nossa mãe. Teve, tá lá, aconteceu. Em algum momento, em alguma situação aconteceu. É dessa força, é dessa ancestralidade que a gente acessa. Mesmo que seja no movimento interno de seriedade e centramento, assim, de olhar e fechar os olhos, olhar e imaginar com um pai e uma mãe nas nossas costas, assim, com a mão em cima de nossos ombros e atrás dele uma cadeia de ancestrais que, se um negocinho tivesse mudado, nós não estaríamos aqui. Então, aqui, Luiz, tem. Aqui é importante a gente lembrar de algumas coisas. Eu acho que a constelação nos ajuda muito nisso, né? A constelação, ela nos mostra que a presença física, na maioria das vezes, ela não tem todo esse impacto. Por que não tem todo esse impacto? Porque não é, na verdade, a presença física que vai fazer toda a diferença. Mas é a nossa postura em relação àquilo. Quando eu enxergo que a única relação que não tem como equilibrar é a relação de pais e filhos. Não tem como você equilibrar isso. Pensa só, o seu pai, por mais que ele não estivesse presente na sua vida, ele te deu algo que é muito valioso só por você existir. Então ele já colocou a vida adiante. Ele deu a você 50% dele para que você tivesse uma vida junto com a sua mãe. E isso é demais. Isso é mais do que qualquer coisa que você... Isso é mais do que qualquer coisa que você possa fazer um dia por ele. Muito mais. Então, essa reverência ao pai, presente ou ausente, não importa nesse momento. É quando você toma a vida para você. É daí que vem a força. Eu tomo e faz algo com ela. Eu tomo a vida que você me deu, independente da situação que foi, pai e mãe, e vou fazer algo com ela. É daí que vem a sua força. Porque aqui o legal, Luiz, e assim, a gente que fez o curso, a gente aprende na prática isso lá, chorando muito, né? E entrando muito no nosso processo lá, a separar o homem que o meu pai foi do meu pai. Uma coisa é o meu pai, que é quem me deu a vida. Outra coisa é o homem que ele é.
E a gente não. O homem que ele é pertence a ele, mas ele é meu pai. Independente de qualquer coisa, ela é minha mãe. Independente de qualquer coisa. Então, eu acho somente nesse movimento de reverência, de agradecimento profundo por algo que ele te deu, que é tão valioso, você já está entrando em contato com toda essa energia, com toda essa força. E a partir daí dá para fazer algo bom com isso, né? Em nome. Muito bom. Em nome, em honrando, aí dá para olhar para frente. E eu tive que ligar aqui o conector, porque minha bateria estava ruim. Não sei se você viu, Pedro, esses dias eu postei um vídeo no meu perfil que falava sobre o contrário de viver. Você chegou a dar uma olhada? Sim. Eu acho bacana demais, cara. Isso para mim foi um insight fantástico. O Décio e o Wilma são dois professores muito eu tenho muito apreço por eles, né? E o Décio fala assim o Décio perguntou, né? Qual seria o contrário? Ele falou que o contrário de viver não é morrer. O contrário de morrer é nascer. Nascer é o contrário de morrer. Morrer é o contrário de nascer. O que seria então o contrário de viver, né? E aí a Wilma falou que ficou se perguntando isso e depois veio o insight dela que o contrário de viver seria reclamar. Então, quando eu reclamo, eu clamo duas vezes, né? Eu reclamo, estou clamando aquilo de novo. Isso é o contrário de viver. Porque viver é ativo, né? Eu estou agindo sobre algo. E reclamar, eu estou clamando de novo, eu estou repetindo, né? Para o homem isso é particularmente importante, porque o homem quando reclama, porque ainda está na esfera da mãe. E o homem ele aprende a ser homem somente com o homem, ou com o pai, ou com outros homens. Então a reclamação, a inércia ainda é do homem que fica preso à esfera da mãe, que gostaria de ficar no quentinho, no gostosinho, no conforto. E a vida não é assim não, rapaz. Exato. Luiz, cara, que bom. Eu acho que esse insight da dissociação do pai e do homem, para mim também fez muito sentido. Que bom que fez sentido para você. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz porque eu sei o que você está sentindo nesse momento, que eu senti isso aí. Quando isso fez sentido para mim também. É uma transformação muito forte fazer isso. Eu fiz também, inclusive, é uma transformação interna do relacionamento entre os pais. Exato. Porque uma coisa é o que é o meu pai, outra coisa é o que é o marido da minha mãe. Isso é legal também, essa dissociação. Muito diferente. Assim como uma coisa é o que é a minha mãe, uma coisa que é a esposa do meu pai. A mulher. Então é muito diferente. Uhum. E é legal isso que você falou, Pedro, também, nesse sentido, porque a vida não tem esse quentinho, principalmente para nós. A vida não tem essa segurança. Quem busca segurança está buscando ainda um amor materno. Tem problema, Matheus, de eu buscar o amor materno? Não, não tem problema. Tem problema ficar nele. Nós temos as duas energias dentro de nós, a energia materna e paterna, feminina e masculina. O problema, na verdade, é você ter uma energia materna ou feminina mais elevada do que a masculina, porque isso te enfraquece, porque a sua essência é masculina, no sentido dessa energia, né? Tudo aquilo que você faz, eu falei isso para os meus clientes no começo do ano, falei, o que você vai fazer esse ano que vai te dar o frio na barriga agora? Cadê o frio na barriga? Você precisa começar esse ano com um frio na barriga. Isso é conectar com a sua energia masculina, sim. Caramba, mas não precisava disso tudo, né? Poxa! Porra! Podia ser um pouquinho mais... Podia ser um pouquinho mais leve. Com certeza. Podia ser um pouquinho mais leve. Amigo, eu acho que é melhor de encerrar, porque 50 minutos? Com certeza. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que participou. A gente vai fazer o possível para disponibilizar essa live também lá no nosso canal. Muito obrigado. Se vocês quiserem mandar perguntas, a gente responde lá no perfil. Agradecer ao Pedro por disponibilizar aí
esse tempo para a gente falar um pouco sobre isso, mas eu achei que era importante. Me coloco à disposição e coloco à disposição o Homem Integral para todos esses homens que nos assistiram, que nos acompanham, que quiserem conversar, trocar ideia, né, se quiserem compartilhar com a gente. Um outro recado importante é que o importante exatamente. Amanhã nós vamos ter um encontro online do grupo, do Mastermind do Homem Integral. Nós já tivemos 2 encontros esse ano, só que com essa questão toda a gente vai fazer amanhã via digital. Quem puder participar vai ser muito legal. Né? Tá lá na página os detalhes. O Léo deve mandar o convite no Hangouts para vocês acessarem. Então a gente vai falar um pouco também sobre isso, do papel do homem e fazer aquilo que nos fortalece. Né? Porque o Bert falou que o homem fortalece a sua masculinidade com outros homens, né? Conversando. O Bert e outros autores, né? E outros autores também. Não só ele. Bom, um abraço. Beleza. Bom descanso. Boa quarentena. Precisando, tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Até mais, galera.